Novamente aqui o professor Jefferson, fazendo a interpretação para Libras, o Lucas, mais uma aula de Biologia para você, terceiro ano do ensino médio. A gente já se viu uma vez, teve aquela situação que a professora Folha precisou de uma ajuda, né? Agora estou aqui de novo para fazer uma aula para vocês de revisão. Eu e ela combinamos uma troca para eu trazer um outro ponto de vista, dar ênfase naqueles conteúdos que do meu ponto de vista são novamente cabeluda, bonita, vocês ficam felizes. Combinado? Hoje, muita atenção. Lembrando vocês, Aulas Paraná, Escola Paraná, Google Classroom, canal no YouTube, site Aula Paraná, usem essas ferramentas. Não deixem de fazer essas revisões, de buscar o seu professor, buscar o contato que você puder, para tirar suas dúvidas, para trazer alguma colaboração que você queira para as aulas. Combinado? Se você está só assistindo na televisão, não tem acesso à internet, não se esqueça de fazer, a Franciele já conversou com vocês, hoje um outro olhar sobre esses conteúdos. Vamos lá. Mesma telazinha bonitinha, combinamos, né? Para dar título à aula, nós vamos falar desde o DNA até o organismo sendo afetado pelo funcionamento dos genes. Vamos lá, objetivos da aula de hoje. Revisar os conceitos de genética, vantagens que eram trazidas aula a aula pela Franciele. As definições do que é homozigoto, heterozigoto, dominantes e recessivos, o que é genótipo e fenótipo, e as duas leis de Mendel que foram trabalhadas com vocês. Beleza? Vamos ver esses objetivos aí. Começando, uma perguntinha para ativar a sua memória. O estudo da hereditariedade iniciou-se nos anos 1800. Com Gregor Mendel, desconhecia o que eram os tais fatores hereditários, que em 1909 são batizados como letra A, gene, letra B, Isso aí, pesada, meninada. Que o Mendel não sabia? Que os fatores hereditários é o que foi batizado de genes depois. Vamos falar desses genes. Situação dos albinos na Ilha dos Lençóis, no Maranhão. O índice de albinismo na Ilha dos Lençóis, Maranhão, já chegou a ser 6.000 vezes maior que a média mundial. Cercados de mitos, a comunidade sofre pela falta de tratamento médico e altos índices de câncer de pele. O que é esse albinismo? Uma doença geneticamente determinada, onde não há produção de pigmento na pele, nos olhos e no cabelo. Correto? O que acontece? Os fundadores dessa ilha acabou aumentando a ocorrência. Não quer dizer que tem 6.000 pessoas com albinismo na ilha, a reportagem. Ela quer dizer que a taxa de albinismo, a porcentagem, é 6.000 vezes maior que em qualquer lugar do planeta. Por que isso? Porque daí esses casamentos entre indivíduos com parentesco grande reforçou a ocorrência do albinismo. O albinismo é causado por um alelo recessivo. Então, o gene é o lugar do DNA. Alelo são as formas como esse gene pode aparecer. Então, ele pode aparecer causando albinismo ou não causando. Combinado? Quando aparece a saudável, né? 2 cópias do saudável, você é saudável. Agora, do albino. 2 cópias recessivas. Uma mulher albina, 2 cópias recessivas. O que eles podem fornecer para o filho? Somente cópias recessivas, ele vai ter albinismo. Agora, ou uma cópia dominante e uma recessiva. Se isso acontecer no pai e na mãe, e os dois transmitirem para o seu filho a sua cópia recessiva, junta, só uma revisão,
Tá aparecendo novidade? Retoma as aulas da Franciele. Exercício aqui para vocês. A Franciele já falou sobre esse caso na aula. Vamos ver se vocês lembram. A acondroplasia é uma doença genética que afeta diretamente a ossificação. A área reprodutiva é considerado um caso de, letra A, alelos letais, letra B, alelos recessivos, letra C, alelos semiletais, letra D, alelos homozigotos ou letra E, alelos homólogos. Faz aí. Quem é recessivo homozigoto, saudável. Quem é heterozigoto, um alelo dominante e um alelo recessivo, vai ter acondroplasia. Agora, quem for homozigoto dominante, os dois alelos dominantes, não vai chegar matando o ser. Como nesse caso aqui o alelo não mata sempre, ele só mata quando ele aparece em dose dupla, chamamos de alelos semiletais. A gente já viu também os alelos letais, né? Aquela proporção com camundongos, etc. A Franciele já falou com vocês. Olha só que interessante. Garoto com nanismo, vítima de bullying, desfila com astro do rugby na Itália. Quaden nasceu com acondroplasia, uma forma comum de nanismo. Se a gente pegar a palavra, acondroplasia significa não cartilagem desenvolvida. Então, não desenvolvimento de cartilagens. E sem desenvolver cartilagens, não tem tecido ósseo, não há crescimento. O crescimento é pelas cartilagens. Certo? Então, tá lá o menininho entrando junto com a equipe de rugby, um esporte tão popular na Austrália quanto o futebol aqui no Brasil. Correto? Mostrando que não tem nenhum problema devido à característica dele de ter acondroplasia. O alelo dele que causa, qual é? Veja, não é a chance dele ter um filho, a chance dele transmitir para o filho. Ele tem dois alelos. Correto? Se os dois fossem dominantes, ele não existiria, já estaria morto. Se os dois fossem recessivos, ele não teria a doença.
Então, se ele tem a doença e não está morto, ele é heterozigoto. Tem um dominante e um 50%. Certo? Essa é a análise da probabilidade do pai ou da mãe. Seguindo, mais um quiz para vocês. A ou B? A respeito desse sistema, quantos alelos este gene ou 8? Responda, por favor. Sistema B0, gente. O alelo recessivo, Izinho. Quantos alelos tem esse gene? 3. Você lembrava bem, né? Vamos lá. Estados pedem doações de sangue em meio à crise do coronavírus. Apesar das recomendações para que as pessoas evitem sair de casa, doação de sangue, né? Qual sangue pode doar para quem? Antígeno e anticorpo. Sangue tipo A, meu caso. Eu tenho o antígeno A, eu carrego a proteína A. E tenho anticorpos anti-B. Então, eu não posso receber nada que tenha B. O sangue B, gente, ele tem antígeno B, proteína B, e anti-A. Não pode receber nada que tenha A. Quem é AB tem os dois antígenos, a proteína A e a proteína B. Mas não tem anticorpos. Ele não é nem anti-A, nem anti-B, seria suicídio. Já quem é sangue zero e anti-B. Portanto, se ele é anti-A e anti-B, ele só pode receber sangue do mesmo grupo que ele. Sangue A pode receber de A e do zero. O B pode receber do B e do zero. E o AB, como ele conhece todas as proteínas, ele pode receber de A, de B e de zero e dele mesmo. Lembram disso? Várias tabelinhas na aula, várias anotações que você já tem, né? Continuando. Com o novo coronavírus, doação de sangue cai nos hemocentros do Paraná. Essa notícia eu trouxe para vocês. Importante, em função da atual situação da pandemia enfrentada, coronavírus, a partir de 13 de 4 de 2020, o EMEPAR passará a realizar atendimento somente por agendamento via internet. O agendamento poderá ser realizado através desse mesmo site, em unidades da rede EMEPAR ou pelo site pia.pr.gov.br. O EMEPAR coleta sangue no estado inteiro. Na sua região, se você já é doador ou se você tem todas as aptidões para ser doador, idade, peso, situação de saúde, hábitos, doe. Né? Por quê? Porque é importante, não só em tempo de coronavírus. Né? Uma doação ajuda até 4 pessoas. Faz a diferença, né? Vamos lá. Outra notícia que eu também trouxe para vocês, para daí conversarmos sobre tudo isso. Sangue rápido. Um bebê de Medellín, na Colômbia, foi salvo graças a uma transfusão realizada com o sangue de um doador cearense. O sangue doado é de um tipo raro chamado Hzinho, ou fenótipo Bombaim. A paciente é uma menina de 1 ano e 2 meses, pega-se anticorpo anti-A e anticorpo anti-B. E pega 2 gotas de sangue. Numa gota pinga anti-A. Se reagir, é porque tem corpo anti-B. Se reagir, é porque tem sangue B. Se reagir nas duas, é porque o sangue é AB. E se não reagir em nenhuma, é porque não tem nem A e não tem também B. Significa que o sangue é 0. Não consegue produzir o suporte que segura a proteína A ou a proteína B. E ele é o caminho inicial para se produzir proteína A ou proteína B. Então se produz o suporte, depois se produz a A, ou a B, ou as duas. Quem é Hzinho não produz esse suporte, chamado proteína H, portanto não terá, pode ser B, e ele produz anti-A. E não só isso, se ele receber um sangue normal, ele tem o anti-H. Ele vai reconhecer essa proteína que existe no sangue do doador e que nele não existe.
E ele só pode receber sangue de alguém que não tenha a proteína H. Por isso foi uma doação tão que, nesse caso, 11 famílias no Brasil têm essa característica. Que bom que puderam salvar a bebê, né? Outro exercício para vocês. A incompatibilidade materno-fetal, mãe e filho, ao antígeno RH, pode determinar uma doença denominada eritroblastose fetal. Se uma mulher foi orientada a usar a injeção anti-RH, logo após o nascimento do primeiro filho, podemos dizer que o seu fator RH, o do seu marido e o da criança são, respectivamente, o que eles eram RH? Mãe, marido e filho, positivo ou negativo cada um deles. Analisa, responde, encontra a alternativa, anota no caderno, eu já venho. Eritroblastose fetal. A mãe atacando as hemácias, porque essas hemácias é fator RH.
Para ela é estranho, ela ataca. Correto? Então ela produz imunidade contra o fator RH. Isso significa que ela não tem, então ela é RH e o sangue do filho causou isso? Só pode ser porque o filho é RH positivo. Sabendo que em genética, RH positivo, alelo dominante, RH negativo, alelo. O filho, para ele ser positivo, ele tem que ter ganho o alelo dominante do pai. Portanto, o pai dele também vai ser positivo. Então, homem positivo, filho positivo, mulher negativa. Na sequência correta. E na próxima gestação, ela não tenha problemas, porque essa imunidade passa de mãe para filho durante a gestação. Se a criança for positiva, pode dar problemas na criança. Olha a reportagem que nós vamos ver. Doador de sangue pode ter salvo quase 2,5 milhões de bebês. Já pensou, gente? Que massa! Se você doa sangue, salva 2,5 milhões de crianças no mundo. Por que isso? O plasma do sangue do australiano James Harrison é especial porque tem o anticorpo anti-D. Nossa! Estima-se que quase 2,5 milhões de bebês foram salvos pelo australiano James Harrison, um super doador de sangue. O plasma do sangue de James é especial porque tem um anticorpo anti-D. E esse plasma foi utilizado para produzir um remédio chamado imunoglobulina anti-D. Medicamento que é dado a gestantes que têm sangue RH negativo para evitar incompatibilidade com fetos RH positivo. Não tem uma maquininha de fazer soro antipositivo para injetar nas mães após o parto do filho. O que é feito? É retirado o sangue de pessoas como o do James Harrison e é isolado no sangue dele o anticorpo. Lembra que a imunidade nós temos memória e ficamos produzindo para sempre? O que acontece é que esse James Harrison, quando ele era novo, ele recebeu uma transfusão errada de sangue, foi em baixa quantidade, e ele, sendo negativo, recebeu um sangue positivo. E ele criou imunidade, fazer 4 doações de sangue por ano, e nessa doação de sangue, eles conseguem fazer um processo por ano, onde eles retiram o sangue do corpo dele, fazem todo um processo de obtenção desses anticorpos, dessa imunoglobulina, e devolve positivo e gera o soro para que as mães possam ter novas gestações sem prejudicar o desenvolvimento da criança. Interessante? Seguindo em frente, um quiz para vocês, bem simplesinho. Na biotecnologia, um dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento de técnicas e produtos é o da hereditariedade. No início do conhecimento sobre esse tema, as proteínas eram vistas como sendo as responsáveis por esse processo. Ou seja, não são as proteínas que causam hereditariedade. Qual é a molécula responsável por hereditariedade? Letra A, ribossomo. Letra B, DNA. Letra C, mitocôndria. Ou letra E, complexo de Golgi? Faz aí. Uma correçãozinha aí, né, pessoal? Eu falei letra E e ela era letra D, né? Me desculpe, mas vocês estavam atentos? Obrigado por me desculpar. Quem que é responsável pela hereditariedade? DNA. Sim, no início dos estudos acreditavam que as proteínas é que transmitiam as características de um para o outro. Aí um conjunto de estudos foi todo centralizado e 2 cientistas, vamos dizer assim, juntaram todos esses estudos, combinaram as informações de um para o outro e perceberam que o que estava sendo descrito ali não era genética, a hereditariedade, desde 1849 com Mendel, mas não sabíamos que substância química fazia isso. E aí o Watson e o acelular, ou seja, o que eles vão fazer? Eles não vão fazer cópias do coronavírus usando células. Eles não vão infectar células de cultura de laboratório para que surjam vários coronavírus, e daí eles pegaram esses coronavírus
atenuarem, deixarem ele mais fraco, para pôr numa vacina, copiando o DNA do coronavírus. Somente o DNA dele. Interessante, né? Um dos tipos da técnica. Segunda parte, qual é a combinação? Copiar esse DNA e daí colocar em camundongos para vir a produção de anticorpos e testar a eficiência. Então, uma produção em duas. Outra notícia, mesmo quando não causa microcefalia, Zika atrasa cérebro de crianças. Bebês cujas mães tiveram a doença na gestação apresentam um déficit de formação cognitiva mesmo sem problemas neurológicos visíveis. Então, nem sempre aquela má formação que o Zika traz, ela é evidente, ela se manifesta, porém tem problemas neurológicos mesmo assim causados pela doença. Então, bebês colombianos expostos ao vírus do Zika no útero, a circunferência da cabeça normais ao nascer. A pesquisa publicada nesta segunda-feira no desenvolvimento do Zika também esteja ligada a uma predisposição genética. Então, você tem um gene que te deixa sensível, suscetível a desenvolver essa situação neurológica causada pelo Zika. Pelo Zika. Aí, um laboratório de pesquisa brasileiro, pegando esse caso, eles pegaram gêmeos e infectaram com coronavírus? É claro que não, né? Eles pegaram situações onde, infelizmente, a mãe adquiriu o vírus Zika durante a gestação, por coincidência, ela estava grávida de gêmeos, e eles acompanharam como a doença se desenvolve em cada um dos gêmeos. E a pesquisa só é efetiva quando tem gêmeos diferentes, os não idênticos. Ah, que interessante. Porque é fundamental conhecer a genética do novo coronavírus. Só assim podemos entender de fato como a pandemia começou e como está se propagando mundialmente. E também provar que não foi feito em laboratório. Quando nos deparamos com uma doença infecciosa, a princípio pensamos que não há nenhuma relação com a genética, mas não é bem assim. A receita do vírus e de seus hospedeiros, em especial o humano. Conhecendo a genética do coronavírus, podemos entender como esta pandemia começou, com que velocidade ele muda, se eu traçar o caminho que o coronavírus fez, por onde que ele chegou no Brasil, para onde ele foi, de pessoa para pessoa, de que país ele veio. Por quê? Porque existem detalhes no DNA que explicam tudo isso e que provam que ele não foi feito em laboratório. Um último exercíciozinho para vocês aí. Em 2014, no Enem, em um laboratório de genética experimental específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Pegaram a bactéria, isolaram o DNA, copiaram o DNA, extraíram o gene que causava resistência, fabricaram mais desses genes e colocaram no DNA da planta, para a planta crescer com gene de bactéria resistente. Vamos para a pergunta. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Letra A, um clone. Letra B, um mutante.
Cuidado, o termo popular, transgênico, mas não estamos falando com linguagem popular. É um híbrido, uma mistura de espécies diferentes. O termo correto, geneticamente modificado. Transgênico é outra coisa. Lembra das aulas da Franciele. Fechando hoje, gente, estudem, revejam as aulas, verifique se todas as suas atividades estão em dias. A maneira de cumprir os compromissos mudou, os compromissos não mudaram. Para a sua quarentena ir bem, tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe. Espero poder fazer mais revisões assim, uma boa aprendizado, uma boa aula.